Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe mais uma vez. E aqui nos encontramos diante dos microfones sagrados da Rádio Rio de Janeiro para conduzirmos aqui o estudo do livro Obras Póstumas, este que é o programa Luz na Penumbra, e cabe a mim, Carlos Henrique Parente, a estabelecer esse contato com esses textos e divulgá-los através aqui das ondas da Rádio Rio de Janeiro, seja pelo rádio de pilha, elétrico, seja pela internet, aí pelo YouTube, outros canais de comunicação, seja pelo aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, ou seja, onde quer que existam pessoas interessadas nesses assuntos, então que essas ondas aqui emitidas pela tradição da Rádio Rio de Janeiro já há tantas e tantas décadas, tantos anos que eu ia falar, e são muitas décadas já, levando o conhecimento espírita e o bom pensamento, jogando ele no ar, jogando assim, para que as pessoas possam se fortalecer diante das agruras da vida, terem esperança, encontrarem em cada pessoa que venha falar, aqui através dos microfones, uma linguagem que ela possa compreender. Tentamos falar da melhor maneira possível, de uma linguagem que seja acessível, uma linguagem radiofônica, para que as pessoas se identifiquem, para que isso promova nas pessoas uma intenção de consolação, pelo sentido de esclarecimento, que a gente se esforça para o fazer através do que o Espiritismo nos faculta, mas assim, uma consolação que ela também é livre, onde cada pessoa que vai buscar sentir-se o melhor possível, quando isso acontece, quando ela própria busca a liberdade de consciência, o entendimento de que ela é capaz, de que ela que precisa exercer o movimento para tornar a vida pessoal nossa cada vez melhor, mas ela sempre vai ter ajuda. De alguma maneira, Deus ajuda todos nós. É uma palavra que a gente ouve, um texto que a gente lê, é um momento, uma imagem que nos chega, que vem nos dar força, vem nos dar coragem para trilhar os caminhos da vida, porque viver não é fácil, viver é difícil. A gente está no meio do caminho das coisas, não entende, às vezes aquilo que a gente entende ou pensa que entendeu fica diferente, tem um colorido diferente, a gente fica na dúvida. Então a gente vive assim, todos nós passamos por isso. Daí a importância de não ficarmos parados, de podermos aí colaborar na nossa parte, para que a nossa própria vida melhore. Olha que coisa interessante. Não depende só das outras pessoas, depende muito de nós. Mas como disse ainda há pouco, não estamos sozinhos. Nós temos o Criador de todo o universo, que é nosso Pai, nosso amigo, por que não dizer assim? Temos Jesus, que é esse Espírito puro, que estamos exercendo aqui um estudo da sua natureza. Estamos dando continuidade aqui ao estudo da natureza de Cristo, que nos oferece o nosso querido Allan Kardec. Temos o nosso anjo da guarda, o amigo protetor, e uma pleiade de espíritos que estão trabalhando pelo bem, ora desencarnados, ora reencarnados, tentando construir um bem, que possamos perceber em todas as pessoas e buscar nelas o bem que nelas existe. Até muitas vezes, quando a gente tem que fazer escolhas de certas coisas, a gente escolheu o melhor para que esse ser humano vibre coisas boas e possa fazer um bem para a sociedade. É importante a gente ter isso em mente, em nosso coração. E sempre questionar a nossa própria razão. A gente não precisa mergulhar no dogma da razão, não. A razão existe, ela é fundamental. Ela, como dizia o nosso querido professor Jorge André dos Santos, ele dizia que a razão é um instinto humano. Então que possamos
utilizar esse instinto, mas entendendo que ele também tem os seus limites, porque é um limite da nossa própria evolução. Então, que possamos ter a razão, mas questionarmos a própria razão, para observarmos se existem outras maneiras da gente caminhar que sejam boas para nós e boas para a vida, para as outras pessoas, para que a gente não cause dano para ninguém. E aí podemos ter certeza que estamos sendo assessorados pelos espíritos amigos. Mas vamos aqui entrar no texto. Se deixar, o Henrique Parente vai ficar aqui filosofando, falando muitas coisas, e aí se vão 10, 15 minutos. A gente vai fazer apenas 15, 10 minutos de estudo, não é essa a nossa intenção, porque temos aqui no programa, esse quadro, ele tem em torno de meia hora, né, mas na verdade 25 minutos, porque existe aí as notas da rádio, a propaganda, essa coisa toda, então a gente tem que ser responsável aqui e trabalhar nesse sentido. Então nós paramos ali pelo meio do caminho, na verdade, dos textos que estamos citando. Então nós escolhemos parar num determinado e vamos recomeçar hoje no texto após e dar sequência aqui aos vários textos que Kardec selecionou para a gente a respeito dessa opinião dos apóstolos acerca do Cristo, acerca de Jesus. Então vamos aqui. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes, se ajuntaram em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente se ligaram nesta cidade contra o teu santo Filho, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para executarem o que o teu poder e o teu conselho determinaram que se fizesse. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 26, 27 e 28. Súplica dos apóstolos. Mas, dando Pedro a sua resposta, os apóstolos disseram: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem deste a morte, pendurando-o num madeiro. A este elevou Deus com a sua destra, em grifo, está isso em grifo, como príncipe salvador, para dar o arrependimento a Israel e a remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 29, 30 e 31. Resposta dos apóstolos ao sumo sacerdote. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Porém, o excelso não habita em leituras de mãos, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis vós, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 37, 48 e 49. Discurso de Estevão. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava em pé à destra de Deus, e disse: Eis, estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Então eles, levantando uma grande gritaria, tamparam os seus ouvidos e todos juntos arremeteram a ele com fúria. E tendo-o lançado para fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um moço que se chamava Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocava a Jesus e dizia: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55 a 58. Martírio de Estevão.
Estevão era uma figura extraordinária, né? Quem gosta muito das leituras, dos livros do Emmanuel, a gente tem aquele livro, Paulo Estevão, um belíssimo livro, que traduz para a gente com emoção acontecimentos ali relativos a esse momento histórico. E ele mostra muito a figura de Estevão. E desde aqui dos Atos dos Apóstolos, quem lê diretamente nos textos da Bíblia, a gente percebe que Estevão era uma figura assim incrível, uma figura humana, um apóstolo, né? Que ele chegou ali, não conheceu pessoalmente Jesus, mas ele tinha um calor, uma espiritualidade tão desenvolvida e um amor profundo. E segundo o Emmanuel, no livro Paulo Estevão, ele se torna um protetor de Paulo, que depois que ele desperta e modifica, né, o seu caminho, inicia ali o seu processo de conversão, ou reinicia, né, porque Paulo nasceu com uma missão para ser cumprida e tinha se desviado dela, pois o próprio Atos dos Apóstolos dá conta disso, que diz que ele era vaso escolhido, assim disse Jesus, né, a um velhinho maravilhoso, o Ananias, que pede que ele vá até ele e o cure quando Paulo fica cego inicialmente, né, quando tem aquela passagem de cair do cavalo. Necessariamente não precisa isso ser literal, mas é um sentido próprio, né, de um acontecimento, né, um tombo que ele leva. E aquele momento de muita luz acaba o cegando, né, porque ali ele estava cego da toda aquela concepção exagerada, materializada, o apego, e a luz que se faz de um novo momento realmente é como se o cegasse. Então não estou aqui colocando em dúvida que ele ficou cego temporariamente, não é isso, mas extraindo disso conteúdos, né, que nos fazem entender, né, que tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual havia uma cegueira que precisava ser curada, e aí que o Ananias vai ao encontro de Paulo para curá-lo, e quem mandou foi o próprio Jesus, dizendo a ele para ele não temer, porque Paulo era vaso escolhido. Ou seja, alguém que nasceu com a missão de fazer o que ele fez depois, mas tinha se desviado. E aí ele reinicia o processo e segue o caminho dele. Paulo, antes desse momento do início da conversão dele naquela existência, ele participa desse apedrejamento de Estevão. Ele que acendeu a fogueira para que as pessoas fizessem isso. Então ele realmente era um ativista disso aí. E Estevão se torna, segundo Emmanuel, um protetor, um amigo. Então, que coisa bonita, né? Que coisa linda, realmente, de se ver, de se pensar e de se ouvir. Mas vamos aqui dar continuidade, né? Deixar a gente ficar aqui tentando imaginar, né? Tamanha beleza dessas coisas todas. Mesmo em meio à truculência, à violência que existiu. Mas a grandiosidade da espiritualidade é incrível. Estas citações, diz aqui o nosso querido Kardec, testemunham claramente qual o caráter que os apóstolos atribuíram a Jesus. A ideia essencial que delas ressalta é a da sua subordinação a Deus, da constante supremacia de Deus, sem que coisa alguma revele pensamento de semelhança entre os dois, voltando àquele ponto inicial, né, dos nossos estudos. Quanto à natureza e poder, para eles, Jesus era um homem, profeta, escolhido e abençoado por Deus. Não foi entre os apóstolos que nasceu a crença na divindade de Jesus. Não. São Paulo, que não o tinha conhecido, mas que, de ardente perseguidor, se tornou o mais zeloso e eloquente defensor da nova lei. São Paulo, cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, não é menos explícito a este respeito. Exprime sempre o pensamento de dois seres distintos e a supremacia do Pai sobre o Filho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus.
o qual o Evangelho tinha ele antes prometido pelos seus profetas nas Escrituras. Sobre seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que lhe foi feito na linhagem de Davi, segundo a carne. E antes de darmos continuidade aqui, ao próprio texto, tem uma nota aqui de esclarecimento muito rica do nosso revisor desse livro, que é o Herculano Pires, que diz o seguinte: esta afirmação de Kardec não foi entre os apóstolos que nasceu a crença na divindade de Jesus, é hoje confirmada pela pesquisa histórica. Em seu livro inacabado, Le Christ, com o espírito minucioso que o caracteriza, Charles Guignebert demonstra como os judeus helenizados transformaram o Messias judeu no Cristo grego, distanciando-se pouco a pouco da figura humana de Jesus e da Igreja de Jerusalém. O processo grego do sincretismo transforma o homem Jesus no mito do Cristo. Escreve Guignebert: a pequena semente judia lançada em solo grego encontrou nele, para se enraizar, uma substância rica e fecunda. E em outra passagem diz Guignebert: evidentemente, essa dupla eliminação, a do Jesus histórico e da autêntica fé apostólica, era necessária para que o cristianismo pudesse constituir-se em religião independente. Aqui nota do revisor. É muito interessante, porque a gente vai encontrar a confirmação dessas coisas todas e o mundo em relação ao que faz com o conhecimento a respeito de Jesus. Então, realmente, Jesus é um divisor de águas. Ele divide o tempo histórico em antes dele e depois dele. Até para aqueles que assim, negam que Jesus existiu e dizem que ele é uma criação, não aceita essa questão do Jesus histórico, há que perguntar-se, como um mito, como alguém que não existiu teve condições de tornar o mundo, dividindo-o em dois períodos muito distintos, que é o anterior a Jesus e o posterior a Jesus. Então, como alguém teve essa capacidade de fazer isso? De fazer com que um mito realmente dividisse o tempo histórico, não sendo um ser histórico. Então, é realmente algo para a gente pensar e refletir, querido amigo ouvinte? Mas vamos um pouquinho mais a respeito aqui desse texto, porque ele não acabou ainda, Eu parei aqui para poder ler essa nota, que diz o seguinte aqui. Então, só vou ler o último pedacinho para a gente seguir, para não ficar muito perdido. Sobre seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que lhe foi feito na linhagem de Davi, segundo a carne, que foi predestinado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, pelo qual havemos recebido a graça e o apostolado, para que se obedeça à fé em todas as gentes pelo seu nome, entre os quais vós sois chamados de Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados santos, graça vos seja dada a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 7. A epístola de Paulo, São Paulo, como Kardec usa aqui, porque ele utiliza a tradução de Saci, que usa essa referência. Então, da tradução de São Paulo, a epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Então, a gente vai percebendo através das palavras dos apóstolos, dos discípulos, a distinção que eles faziam perfeitamente entre Jesus e Deus, que é o que comentou Kardec há pouquinho, que eu acabei de ler há pouquinho, para todos vocês e todos nós ouvirmos também, A gente ter a nossa própria identificação ou não com a ideia. Então vamos continuar um pouquinho mais, ainda dá para ir um pouquinho mais do nosso tempo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus
e por nosso Senhor Jesus Cristo. São duas pessoas distintas. A que fim, pois, quando nós ainda estávamos enfermos, morreu Cristo a seu tempo por uns ímpios? Morreu Cristo por nós, pois muito mais agora que somos justificados pelo sangue, seremos salvos da ira por ele mesmo. E não só fomos reconciliados, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora temos recebido a reconciliação. Mas não é assim o dom como o pecado, porque se pelo pecado de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 1, 6, 9, 11 e 15. Então aqui a gente nota, o tom de Paulo quando fala na sua confirmação, a sua compreensão a respeito da distinção entre dois seres. Jesus como homem, Deus como Criador. Isso é bacana demais. E se somos também herdeiros verdadeiramente de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é que, todavia, nós padecemos com Ele, para que sejamos também com Ele glorificados. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Porque se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Depois será o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, quando houver destruído todo o principado e poder e virtude, porque é necessário que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo destruído será a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés dele. E quando diz, tudo está sujeito a ele, excetua-se, sem dúvida, aquele que lhe sujeitou a ele todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então ainda o mesmo Filho estará sujeito àqueles que sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28. E aqui a gente vai numa sequência só, quase acabando. Mas aquele Jesus, que por um pouco foi feito menor que os anjos, nós o vemos pela paixão da morte, coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por quem todas existem, havendo de levar muitos filhos à glória, consumasse pela paixão ao autor da salvação deles. Porque o que santifica e os que são santificados, todos vêm de um mesmo princípio. Por esta causa não tem rubor de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, louvar-te-ei no meio da igreja. E outra vez, eu confiarei nele, e noutro lugar, eis aqui estou eu, e os meus filhos que Deus me deu. Por onde foi conveniente que eles se fizessem tudo semelhante a seus irmãos, para vir a ser diante de Deus um pontífice compassivo e fiel do seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo. Porque à vista de tudo quanto ele padeceu, e em que foi tentado, é poderoso para ajudar também aqueles que são tentados. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9 a 13, 17 e 18. E para fechar, pelo que, santos irmãos que sois participantes da vocação celestial, considerai ao apóstolo e ao pontífice da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel ao que o constituiu, assim como também Moisés o era em toda a sua casa. Porque este é tido por digno de tanto maior glória que Moisés,
quando o que edificou a casa tem maior honra que a mesma casa. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que criou todas as coisas é Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1 a 4. E aqui a gente fecha mesmo essa parte que fala da opinião dos apóstolos a respeito de Jesus. E na próxima semana, no próximo programa, a gente vai estudar sobre a predileção dos profetas sobre Jesus. Ficamos por aqui, querido amigo ouvinte, desejando a todos muita paz, muita luz e muita vida, que seja uma vida com alegria na busca da vida em abundância que Jesus nos fala. Muito obrigado a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 10, Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos estudar o tópico Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esse estudo inicia-se no item 11. E é baseado nas passagens de Mateus, em seu capítulo 7, versículos 1 e 2, e em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Primeiro diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. No outro item diz o seguinte: então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a ignorá-lo, ele levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e não pequeis mais. Isso é uma passagem clássica do Evangelho de Jesus, né? Então, Kardec comenta aqui para nós: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo de que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Continuamos no mesmo
mesmo tópico, mesmo modo. Sempre pensar que não fazer os outros que não gostaríamos que nos fizesse. Não é? A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último propósito nunca encontra desculpa, porque no caso só há maledicência e maldade. Primeiro, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque daí pode resultar um bem, e porque, a não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade. Aliás, não compete ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não poderia proibir que se censurasse o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito em termos enérgicos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, além disso, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta nas palavras de Jesus. Realmente, essas duas passagens de Jesus, às vezes, causam dúvidas, porque nós temos a tendência a querer levar as coisas ao pé da letra. E como diz aqui Allan Kardec, a letra pode nos complicar. Nós temos que ver o espírito do processo antes de tomarmos ao pé da letra. Então vamos ver como Jesus agia. Jesus também condenava o mal. Se não ele veio aqui para nos condenar o mal, o que ele veio fazer? Se não nos dissesse em que estávamos errados, em que devíamos mudar. Essa mesma história, ele está dizendo aqui que um julgamento inadequado é um mal. E nós cansamos de fazer. Está nos dizendo, não façam isso. Ele não falo nada porque eu não posso julgar os homens. Não é assim. Ele apenas está dizendo que se nós julgarmos os outros, e vai acontecer momentos em que nós vamos ter que fazer um julgamento a respeito de uma situação, de um fato ou de uma pessoa, até que seja um julgamento só para nós, íntimo, para nós fazermos a nossa consciência e termos a nossa opinião a respeito daquilo. E mesmo que o julgamento nosso tenha que ser levado para frente para informar outras pessoas o que houve, o que não houve, eu vou ter que fazer um julgamento. Agora, o que Jesus diz é o seguinte: quando você tiver que julgar alguém, que você julgue da mesma maneira que você gostaria de ser julgado se tivesse você naquela mesma situação. Se você tivesse cometendo a mesma falha que aquela pessoa cometeu, você gostaria de ser julgado de que forma? Ser advertido de que forma? Chamado a atenção de que forma? Que aquilo que você fez fosse espalhado para os outros de que forma? Contar a sua história de que forma? Então, dessa mesma maneira que você vai fazer o julgamento dos outros. Não é não julgar simplesmente, não. Diz aqui, da maneira com que diz aqui textualmente: porque sereis julgados conforme houverdes julgados aos outros, empregar-se-á convosco a medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, se por acaso eu não julgo de forma alguma, não há necessidade de eu tomar juízo em relação a um fato ou uma pessoa, melhor. Então não vou julgar, porque nesse caso eu não gosto. Se fosse comigo, também não gostaria de ser julgado. Então não vou julgar porque eu vou ser julgado também. Aquilo que eu estou fazendo. Mas se houver necessidade de eu julgar, de eu apontar uma pessoa que está errado, tudo bem, porque senão, como de cadê que o mundo não acabaria com o mal. E uma das obrigações nossas aqui, enquanto encarnados, é combater o mal, não deixar que o mal prospere. Agora, eu tenho que ter moral suficiente para poder combater o mal. Como é que eu vou combater nos outros aquilo que eu mesmo faço? É aquilo que, no caso da mulher adúltera, com certeza, quando Jesus disse para aquelas pessoas
que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O primeiro pecado que eles pensaram, com certeza, foi adultério. Que todos eles também eram. Eles não pensam assim, não, o pecado que eu tenho não ter levado lá o dízimo para o templo. Ele não pensou nisso. Não, eu pensar assim, o meu pecado é que eu fui muito rigoroso com meu pai e com a minha mãe, e a lei diz que eu tenho que honrar o pai e a mãe. Não foi esse pecado que eles pensaram, com certeza. Quando Jesus mandou, ele disse, não, ela foi adúltera. Agora, se vocês não têm pecado algum, que atire a primeira pedra. Pode ter certeza, o primeiro pecado que eles pensaram foi do adultério, e com certeza eles estavam envolvidos em algum tipo de adultério também. Nem que fosse efetivo, foi em pensamento. Então eles não podiam julgá-la se eles cometiam os mesmos pecados. Eles tinham que estar acima dela. Em tese, o juiz togado que faz os julgamentos aqui da nossa lei humana, em tese, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. É uma pessoa ilibada. Foi escolhido para trabalhar de juiz porque tem esse comportamento. Se ele já tivesse, antes de ser juiz, uma ficha corrida na delegacia, ele não ia ser nomeado juiz. Então, em tese, juiz é a pessoa ilibada. Quem é um sacerdote, em tese, nós achamos que a pessoa é ilibada. A pessoa que não comete os pecados, pelo menos os graves. Então, nós podemos lá conversar com o sacerdote e ele, se fizer um julgamento em relação ao nosso pecado, ele tem moral suficiente para fazer. O juiz tem moral suficiente para nos condenar. Então, o que diz Jesus? Você tem que estar isento, tem que estar puro em relação àquele fato, àquela pessoa. Se for necessário, você fazer um julgamento. De preferência, é bom não fazer julgamento de nada. Mas, se for o caso, acontece um fato, você tem que dar uma opinião a respeito. Você foi testemunha, você tem que dizer as coisas, velho. E ao momento que você conta, você já está julgando. Está fazendo o seu critério, seu julgamento. A maneira que você vai narrar o fato é dentro daquilo que você acha que viu, que está dentro do... Se você mudar o fato, se você omitir, que a pessoa realmente foi violenta com a outra, aí você diz que não, porque eu não vou falar isso, você está mentindo. É um outro problema, você tem que ser honesto. Não, realmente foi assim, você tem que ser honesto. Você está fazendo um julgamento, porque para você ela foi violenta, então você já fez o julgamento, mas você tem que ser uma pessoa isenta disso para poder falar. Voltamos ao mote aqui do capítulo. Se nós quisermos para nós a misericórdia, quando nós errarmos, quando nós fizemos as coisas erradas, vamos fazer também com os outros. Ou seja, se nós queremos um julgamento justo, um julgamento honesto, um julgamento são, para nós, quando nós cometemos algum crime, alguma falta, então vamos fazer da mesma forma com os outros. E não é a nossa tendência a fazer. Ainda hoje nós não fazemos ainda assim. Ao contrário, nós gostamos até de aumentar o que houve. Então, essa advertência de Jesus é perfeita. Não está proibindo ninguém de julgar coisa alguma, porque é impossível você tomar conhecimento do fato, da atitude de alguém, e automaticamente na sua consciência você analisa e tira uma conclusão. E aquela conclusão é um julgamento. Você julgou, ponderou que está certo, errado, chegou à conclusão que estava errado. Mesmo internamente, você não contou para ninguém, mas internamente você já criou um julgamento. E se você puder externar, até para a pessoa não repetir, não continuar fazendo aquilo, não está errado isso. É como Kardec diz, o julgamento há duas maneiras. Aquela maneira que você faz para impedir da pessoa continuar, fazer, e morre ali, isso é até um bem, para evitar que o mal prospere. A outra maneira é sair alardeando, contando para os outros, aí que está errado. Se fizer o julgamento, seja discreto, pelo menos. A pessoa conversa, ouve isso, você não faça mais, que não é bom. É assim que faz, não levar o pé da letra, não julgo, que Jesus disse para não julgar, para não sermos julgados. Não é assim. Ele quer que nós julguemos os outros da mesma maneira que gostaríamos de sermos julgados. Da mesma forma que eu quero para mim, eu quero para os outros.
Por isso, aquele que pode nos julgar sempre, sempre é Deus. Está acima de todos. Então, quando eu levar a Ele os meus problemas e quando Ele fizer o julgamento, Ele vai fazer o julgamento também com base da maneira que eu julgava os outros aqui nos casos que estavam sob a minha análise. Então, vai ter que ser proporcional. Ele não vai passar pano em mim se eu não passo pano nos outros. Ele não vai ser condescendente comigo, indulgente comigo, se eu não sou condescendente e indulgente com os outros. Vamos pensar. Eu vou lá orar a Deus, pedir perdão pelas minhas faltas, que eu estou errando, quero ajuda para não errar mais. Nossa consciência vai dizer, mas peraí, fulano, doutor, então faz a mesma coisa com você e você está lá passando o carro em cima. Não tem condição. Então é um exercício que nós temos que fazer. Então, a priori, até antes de nós chegarmos para Deus e nos confessar e pedir perdão pelas nossas faltas, mesmo que eu não tenha falta nenhuma, mas eu já vou abonar as faltas dos outros em relação a mim. Que eu vou ficar mais tranquilo, mais leve, menos preocupação. E no dia que eu precisar falar com Deus a meu próprio respeito, eu vou estar mais tranquilo, meu coração vai estar mais leve. Como se diz, eu vou ter moral suficiente para pedir. É igual o camarada que está no emprego. Precisa de falar com o patrão para pedir lá alguma coisa, pedir uns dias de folga porque tem um problema para resolver. Ele vai pedir ao patrão essa benesse para ele, e o patrão vai ver, não, tudo bem, ele está precisando, não é? Agora, o patrão vai pensar, ele é chefe de algum grupo lá na empresa, você está me pedindo. Como é que ele age com os subalternos dele? Quando um subalterno chega atrasado, ele conversa discretamente. Quando o subalterno chega e diz, poxa, chefe, será que depois ser mais cedo hoje, que eu tenho um problema para resolver? Ele age com condescendência, analisa, vê se o funcionário merece, ou ele diz não de cara? Não deixa, bota dificuldade, exige alguma coisa em troca para fazer aquilo. O patrão vai pensar, peraí, se ele age assim com os outros, por que eu vou agir diferente com ele? Vai chamar ele na conversa e, ó, aqui, amigo, você está pedindo, agora você está agindo assim com os outros? Então vamos pensar, vamos esperar um tempo para te dar isso. Como é que se você muda o seu modo de ser? É uma maneira que o patrão podia resolver, se houvesse tempo ainda para dar a resposta. Se é uma resposta imediata que o patrão tem que dar, ele pode dar uma resposta sub judice, dizer, tudo bem, eu vou atender essa sua necessidade, mas aí que está o julgamento do patrão, ele está fazendo o julgamento. Eu vou observar você da forma que você trata os subordinados lá na sua sessão. Como é que você os trata? Eu já tenho queixas aqui que você não está tratando bem. Então eu vou atender o seu pedido, mas sub judice. Se você não mudar o seu comportamento com relação aos subordinados, aí nós vamos ter uma conversa séria depois. Então é a mesma coisa. Deus pode até nos atender naquela súplica, porque até envolve terceiros, mas ficamos na pendência lá. Vai ter que melhorar seu caso, vai ter que mudar seu modo de agir com relação aos outros. Se você continuar assim com os outros, na próxima vez que vier pedir, não vai ter guarida. É isso que Jesus quis nos dizer. O critério tem que ser o mesmo para nós e para os outros. E de Deus para nós e de nós para os outros. O critério é sempre o mesmo. Se eu usar um critério muito rigoroso com os outros, vão usar comigo o mesmo critério rigoroso. Então eu tenho que agir com os outros da mesma maneira que eu gostaria que as pessoas agissem comigo, como Deus agisse comigo. Não é uma coisa complicada da gente aceitar, a gente entender. Mas eu repito sempre aqui, é difícil da gente pôr em prática, mas temos que começar, temos que ir aos pouquinhos, observando nas pequenas coisinhas do dia a dia, né? Um esbarrão que a pessoa nos dá, a gente releva, não vai revidar. Se alguém nos der um troco errado no mercado, a gente olhar, tudo bem, acerta aí, vida que segue, não vamos brigar. São pequenas coisas que a gente vai sendo condescendente, vai aliviando
o problema dos outros, que a gente não sabe o motivo, a pessoa está com a cabeça quente, ninguém sabe. Então vamos ser mais indulgentes com os outros, e com certeza a lei divina também vai ser muito indulgente conosco nas nossas atitudes. Aqui nós encerramos todas essas passagens do Evangelho de Jesus que tratam desse caso da misericórdia. No próximo programa nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. São mensagens dos Espíritos muito importantes relativas a essa situação da misericórdia. Eu estou chamando a atenção de vocês porque eu pessoalmente considero muito importante o que trata esse capítulo. Para mim é a base de toda a mudança que nós temos que fazer no nosso comportamento moral. É entender isso, a nossa relação com os outros. Eu costumo dizer aquela história do frescobol. Frescobol é o único jogo que você joga com a intenção de fazer o adversário acertar e não fazê-lo errar, como é o vôlei, como é o ping-pong, o tênis. Esses jogos, a pessoa joga a bola complicada para o outro errar e ela ganha o ponto. No frescobol é o inverso, nós jogamos uma bola boa, pode rebater a bola boa e ficamos de bola boa para lá e bola boa para cá. Aí o jogo é uma maravilha. Então é o caso, eu tenho que ser misericordioso com os outros, tenho que lançar o meu perdão, minha indulgência, minha benevolência com os outros, para que eu receba a mesma coisa. Se eu tacar a bola quadrada para eles, eu vou receber bola quadrada também. Aí não é um jogo bom, como é delicioso um jogo de frescobol lá na beira da praia. Vamos aproveitar que inclusive está esse verão forte, vamos na praia curtir nossa prainha. Se puder jogar um frescobol é uma boa. Então, gente, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.